conversar um pouco a respeito da sodomia, né? A sodomia, como o Dr. Cláudio falou aí há pouco, é um desvio de comportamento, é um resultado de estresse, tá? Não é normal boi cobrir boi, né? Isso aí não é um evento natural nos animais. Principalmente quando eu estou falando a nível de confinamento, o que eu quero ali, o que a gente deseja para confinamento, é que esses animais fiquem tranquilos, que eles fiquem é, 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 com a questão de correlacionamento bem harmoniosa, com o objetivo de comer, engordar e ganhar peso. Esse é o foco do confinamento. Não existe outro objetivo no confinamento. Tá? O objetivo ali é terminar esse boi. O confinamento é uma ferramenta de terminação. Tá? Quando a gente fala em confinamento também, né, a gente tem esse modelo mental, onde o confinamento é aquela estrutura onde a gente oferece ali de 10 a 15 metros quadrados por boi e a dieta via coxo. Mas o que determina, quando a gente fala de confinamento, é quando a dieta que o animal recebe é 100% via coxo. Tá? Ele pode ser feito em box, ele pode ser feito por grupos, e ele pode também, existe uma forma de terminação de animal, que a gente pode tratar em outro momento, que é a terminação a pasto. Tá? O animal ele recebe uma quantidade grande da dieta via coxo, porém uma parcela ainda ali ele pega na pastagem. Independente do sistema, todo momento que eu for mexer com touros, né, com animais inteiros, tá, eu vou ter problema eu posso gerar o problema da sodomia. Nós temos clientes a nível de Brasil, inclusive que trabalham a preparação de animais para pré-leilão, tá? Pré-leilão, onde esses animais são confinados, tá? Não com o objetivo de ir para o abate, e sim para serem vendidos aí como reprodutores. E sempre, né, confinou, você mudou toda a estrutura onde o animal está, o nível de estresse, né, um ambiente que ele não está acostumado, a correlação entre os parceiros ali, então tem briga e acaba gerando a sodomia. Então o Sodocem também tem essa aplicação, porque ele não vai destruir testículo, ele não vai inibir produção de testosterona, ele não vai fazer nenhuma mudança fisiológica reprodutiva no animal. Ele vai mexer no centro sexual, na parte nervosa. E é isso aí que a gente vai falar um pouco e vai tentar mostrar aí para vocês esse desempenho, e o retorno nisso é no ganho, né? No ganho de peso e por aí vai. Bem, seguindo o que a gente tem, os principais prejuízos econômicos que a gente encontra causado pela sodomia principalmente a questão do comportamento social, né, hierarquia dos grupos. Isso aí, na hora que você imagina, os animais estão a pasto, estão a campo, e a gente aprisiona eles ou coloca eles num ambiente onde a área disponível mudou. A água de bebida está sendo fornecida em outro coxo que ele estava acostumado. A parte da dieta agora é 100% no coxo. Existe uma porcentagem também de refúgio de coxo. Tem em determinados lugares que é feito um manejo onde você começa a ensinar o animal a vir mais no coxo para se alimentar e tudo mais. Então isso tudo tem vários pontos que devem ser considerados, né? Outros problemas são as lesões e traumatismo, tá? Então o animal, quando um começa a subir em cima do outro, quebra a pata, pênis que perfura intestino, e aí você tem hemorragia, acaba perdendo animal, lesões em regiões de musculatura nobre. Eu vou mostrar uma foto aqui para vocês verem, lesões e com hematoma, e acaba que perde esse corte de carne. O mau aproveitamento da dieta, porque o animal está ali para comer. O foco dele ali é comer, entendeu? E não ficar montando no outro, brigando, essas coisas tudo. Então além dele não consumir, né, uma parte da dieta que é disponível para ele, essa outra questão assim, que o que é o ideal? Ele comer e deitar.
beber água e deitar, ir lá e comer de novo e ficar nesse ciclo aí. Quando a gente fala de mau aproveitamento, existe uma questão também assim, essa energia que está ali no animal, né, que ele consumiu o alimento e deveria se tornar uma energia para desenvolvimento de musculatura, hipertrofia de musculatura, acabamento de carcaça, ele está gastando com outras coisas. Então ele está usando a energia de forma errada. Ficar andando, correndo, montando em cima do outro, brigando, essas questões todas aí. Aumento no manejo, porque se quebra mais, se machuca mais, você tem quebra de bebedouros, comedouros e tudo mais, então isso aumenta o manejo. Custo com determinados tratamentos, porque vai machucar os animais. Em casos extremos pode chegar à morte, né? E falta de uniformidade na carcaça. Por quê? Porque você não tem uma homogeneidade de consumo, tá bom? Então a sodomia ela é um resultado de estresse, tá? O estresse é um fator que desencadeia no organismo do animal e pode estourar de várias formas. O refúgio de coxo, a queda imunológica e o avanço de doenças principais que causam prejuízo hoje dentro de confinamento são as bronquiopneumonias, né? E a sodomia é uma patologia dentro do processo, tá? Então ela é um reflexo de um sinal de estresse. E aí a gente tem esse prejuízo aí. Bem, aqui está uma foto de um confinamento que a gente quer isso aí, ó, boiada comendo, tranquila, calma, entendeu? E daqui a pouco deitando e ficando quieta, tá? Esse é o objetivo do confinamento, é intensificar o ganho de peso dos animais em um momento estratégico. Lógico que tem cliente que confina o ano inteiro, tem cliente que confina algumas estações do ano, mas é uma prática que está cada vez tendo mais rotina de uso. E esse aqui é o problema, a sodomia, né? O boi subindo em cima de boi. Né? O correto, o natural, fisiológico é o macho cobrir fêmea, não cobrir macho. Agora, isso, dentro da bovinocultura, nesse cenário, é uma patologia que pode ser tratada. Esse aqui, ó, que eu falei anteriormente, é uma... Deixa eu achar um apontador aqui. Isso. Essa região aqui, ó, isso aqui é a região de carne nobre, tá? Isso aqui, ó, é o finalzinho do contrafilé, tá? Aqui a gente tem picanha e alguns outros cortes nobres, você vê. Isso aqui é porrada de animal subindo aqui, ó, o que faz aqui? A carne com hematoma, ela não é aproveitada, tá? Ela vai para outro produto aí dentro da indústria, mas não vai para o corte específico de valor agregado, tá? Então isso aqui, ó, é um dos resultados da sodomia, tá? Quando sobe no boi e machuca. E você vê, mesmo animal indo para o abate, né, terminado, ainda dependendo da fazenda, dependendo do confinamento, pode acontecer ainda os problemas da sodomia, tá? Quando uma estratégia para controlar isso é a castração, tá? A castração ela foi utilizada durante muito tempo, em alguns estados ainda e algumas regiões de determinados estados, ela ainda é uma prática utilizada, porém quando a gente castração é um método cirúrgico, tá? Que é a retirada dos testículos. Então você retira a gônada aí, né, o testículo, a glândula produtora de testosterona. Lembrando que a testosterona, ela que vai ter um papel muito importante aí na questão do efeito ganho de peso do macho, tá? Ela tem um papel importante nisso daí. Então, quando a gente começa a discutir um pouco a respeito de animal inteiro e animal castrado, a gente sabe que na visão atual e várias análises que já foram feitas, o animal castrado ele coloca menos carne, menos carcaça do que o animal inteiro. Se a gente pensar em vantagens do animal castrado, o que é? Primeiro, você controla completamente, ajuda muito aí na questão do controle da sodomia.
você ajuda a questão de acabamento, né, de colocação de gordura, mas se perde muito em carcaça. Animal castrado hoje, ele é designado para regiões muito específicas do Brasil, porque normalmente o consumidor, tá, desse tipo de carne exige uma carne com um pouco mais de gordura. Tá? Isso é muito comum no Rio Grande do Sul. Existe ainda regiões com essa característica de castrar animais. Em relação ao inteiro, ele já é comprovado por vários trabalhos que ele coloca mais carcaça, certo? Então, assim, o empresário, o produtor rural, na hora que vende o boi, ele não vende o boi, ele vende a carcaça, né? Ele recebe por carcaça, por peso de carcaça. Lógico que é exigido um acabamento nesse animal, que é a colocação de gordura que cubra aí a carcaça desse animal. Mas isso, sendo um bom manejo, a questão de uma boa dieta, né? Existe hoje estudos que demonstram e práticas de manejo dentro de confinamento que a dieta de entrada é uma, a dieta intermediária é outra, e por final a gente tem uma dieta focada muito aí na questão de acabamento de carcaça. Isso aí eu já quero deixar um parênteses aí, a Real H, ela tem grande know-how nessa questão da nutrição em confinamento, certo? Então, quem tiver aí regiões com interesse, principalmente aí o Mato Grosso do Sul, Rondônia, nós temos técnicos aí e temos pessoas extremamente capacitadas para poder atender essa demanda de nutrição também, tá? Lembrando ainda no departamento técnico aí, nós temos o Leonardo Teodoro, o Bittencourt e o Bruno Ramalho, que fazem um trabalho de excelência na relação aí do atendimento aos confinamentos. Então, voltando para o nosso assunto aqui do foco, né, que é o controle da sodomia, no macho inteiro é mais comum mesmo, tá? É mais comum. E a forma que a gente entende de ser a mais simples e fácil de ser realizada é com o uso do Sodocem. Primeiro que é um produto que ele é via oral, então ele vai na dieta, né? Se você montar ali a dieta, se é dieta total, parcial, que seja, mas no confinamento vai ser total, você coloca o produto dentro da dieta, né, na dose indicada, a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, e a partir daí, esse animal recebe o medicamento, que vai desencadear, na verdade, um processo de bloqueio no sistema nervoso central, inibindo a questão da libido, aí, a questão da sodomia, certo? Então, isso aqui é uma figura, né, de testículo, na verdade é uma foto de testículo bovino. O testículo, ele é o órgão produtor de testosterona. A testosterona sanguínea, ela tem as funções de desencadear os efeitos machos, que a gente chama, né? Por exemplo, que é macho cobre fêmea, que é o incremento de célula muscular, né? As características masculinas, né? Que você olha para um bovino, você olha para qualquer animal, você consegue identificar se é macho ou fêmea, porque existem as características, os fenótipos específicos disso, né? E a testosterona que desencadeia essa grande parte dessas reações aí. E a testosterona, ela chega num determinado lugar no cérebro e dali para frente desencadeia a questão da libido, que já é uma questão de sistema nervoso central. E é exatamente aí que o Sodocem vai trabalhar. Então ele não trabalha inibindo produção de testosterona, ele não trabalha inibindo tamanho de testículo, certo? Ele não mexe nisso, ele não tem ação nenhuma a nível de testículo, e sim da parte do distúrbio do estresse que é causado a sodomia, que é uma patologia que aí é onde ele vai atuar a nível de sistema nervoso central. Muitos produtos da Real H são estimuladores, tá? O Sodocem, na verdade, ele é um bloqueador, é um dos
dos produtos que auxiliam aí nesse bloqueio. Paralelo a ele, a gente não vai falar muito dele aqui hoje, existe um produto na linha chamado Bloxil, tá? Que é um produto que tem, por exemplo, o Sodocem é para o macho e o Bloxil é para a fêmea. Tá? Existe também um produto específico para a fêmea, em confinamento, que a gente utiliza para bloquear o cio. Lembrando que na construção da reprodução da fêmea, nós temos a ovulação, que é dependente de um evento hormonal. E o cio, que é aquele negócio de vaca ficar subindo em outra vaca não comer, vaca ficar rodando, urinando demais, isso quem coordena é o sistema nervoso central, certo? Quando os dois acontecem juntos, você tem a potencialização do efeito reprodutivo na fêmea, tá? E o Bloxil, o que ele vai fazer? Ele vai bloquear a questão do cio nas fêmeas, né? Você imagina, né? 1000 fêmeas confinadas, o dia que isso dá cio, a confusão que é, né? Já se sabe que quando você tem fêmea confinada, elas começam a ter ciclicidade no ciclo estral. Fica sincronizado. Então você tem uma ocorrência depois de 45 dias, mais eventos de cio com números maiores de animal dentro do confinamento de fêmea. Então tem essa opção também na real, o produto chama Bloxil e tem um grande efeito no controle do cio em confinamento de fêmea. Voltando aqui para o Sodocem, produto indicado para o controle da sodomia sem alteração, sem mexer em testículo, em testosterona, nada disso. E aqui um trabalho que comprova essa ação que a gente acabou de falar agora, que é o seguinte, esse trabalho aqui foi feito comparando animais confinados utilizando o Sodocem, está aqui o grupo Sodocem, e animais confinados utilizando a castração, tá? Então aqui foi um evento de retirada de testículo, e aqui eu mantive o testículo, mas utilizando o Sodocem para controlar e tratar a questão da sodomia. Então a gente observou no resultado final que o grupo Sodocem, ele teve 10 quilos a mais de carcaça, tá? Estou falando de carcaça. E onde que deu a principal diferença? Foi no rendimento, olha, o rendimento de carcaça dos bois castrados foi de 50%, e do boi que utilizou o Sodocem foi de 52,5% quase aqui, né, de rendimento de carcaça. Quase 2% a mais de carne dentro de um animal, né, que estava no sistema de confinamento idêntico ao do outro. Na época também foi aferido a questão da concentração de testosterona sanguínea, o que tinha castração, lógico, perde zero, e o grupo Sodocem mantendo a titulação normal aí de testosterona, tá? Então aqui ó, você vê que nessa situação o ganho médio diário foi até igual, ó, tá? O ganho de peso aqui foi muito próximo, aqui um pouquinho a mais, 26 gramas a mais, mas onde é que deu a diferença? No rendimento de carcaça. Então os bois utilizando Sodocem, eles colocaram mais carne nos animais com a mesma dieta, no mesmo período de abate, tá? Dando essa diferença toda aí. Esse outro trabalho aqui, ele é emblemático dentro da empresa, porque ele ensinou muita coisa para a gente, tá? O que acontece aqui? Isso aqui foi um trabalho realizado, foi um colega que estava formando em zootecnia que fez esse trabalho aqui. Então, como é que aconteceu isso? Primeiro foi determinado o que medir, e ele encontrou aqui ó, o padrão, que era número de saltos por hora, tá? Número de saltos por hora, o momento mais estressante para um bovino dentro de um confinamento, onde a gente mais observa os eventos de sodomia, são no meio da manhã e no meio da tarde, tá? É o horário mais quente, é a hora que eles estão mais ativos, aquilo está mais incomodado, tem confinamento que favorece com sombra, tem confinamento que não dá sombra, então é um nível de estresse maior, tá? Então, nesse momento, durante as 9 da manhã até as 11 horas ou até o meio-dia,
e à tarde das 15 horas até as 17 horas. São os picos de temperatura e calor, então são os momentos mais estressantes no dia. Inclusive, são os momentos que a gente pede para o cliente fornecer o produto exatamente nesse momento, tá? No meio da manhã e no meio da tarde. As doses podem ser divididas em até 2 vezes ao dia, tá? Não tem problema, ou concentrado em uma vez ao dia. A gente não pede porque tem confinamento hoje que chega a fornecer 5, 6 vezes comida para esses animais durante o dia. E às vezes dilui esse produto, o medicamento, em 6 vezes. A gente pede para concentrar nesses horários mais estressantes aí, até mesmo para ter uma concentração da dose. Isso, na prática, tem demonstrado uns resultados mais robustos em cima aí do controle da sodomia. Então aqui, olha que interessante. Os animais, quando eles começaram o confinamento, todos eles tinham a mesma quantidade de salto por hora, na casa aqui dos 85 saltos por hora em cada box. Então nós tínhamos um box com homeopatia, com Sodocem, e tínhamos um box com controle. Animais do mesmo peso, mesma idade, mesma dieta, certo? E logo aqui, ó, que a gente percebe, com 15 dias, o grupo que estava recebendo o Sodocem, ele já reduziu drasticamente a ocorrência da sodomia. Enquanto o grupo não tratado mantinha lá na casa dos 80, 85 saltos. E olha que interessante, que teve esse cotovelo aqui, ó, na descida. Né? Então, veio para um cenário de 80, 85 saltos para um cenário de 20, uma redução brutal na quantidade dos saltos. Agora vamos analisar de 0 a 30 dias. Né? De novo, uma queda acentuada, vindo de 20, chegando a 10 saltos. Olha que interessante também. Não zerou a quantidade de saltos. O que acontece é um controle efetivo do problema, certo? Enquanto isso, o produto aqui, o controle, ainda se mantinha lá na casa dos 80 saltos por hora, tá? Agora eu quero chamar a atenção pelo seguinte, ó, a gente observa que o grupo controle automaticamente, com o passar do tempo, vai diminuindo a sodomia, até chegar aqui com 60 dias, olha. Com 60 dias, o que acontece? Automaticamente, a queda não é tão vertiginosa como aqui no início, nos primeiros 15 dias, mas ela acontece também de forma muito satisfatória e sai da casa dos 65 para próximo ali dos 15. E olha que interessante, a partir de 90 dias, o número de salto está igual, tá? Então, o que acontece? Com o passar do tempo, esses animais vão se acostumando um com os outros, certo? E automaticamente, vai se estabelecendo a questão da dominância, esses animais vão comendo e vão crescendo, quem é o animal que acaba sendo montado, ele começa às vezes a se defender melhor, ou o confinador já tirou ele dali também, certo? Já foi retirado desse piquete. É muito comum confinamentos grandes terem box que recebe esses animais aí que acabam sendo montados, né? Então, isso acontece naturalmente lá pelo 70º dia daí para frente, né? E aqui, depois de 90 dias, os animais já estão bem grandes, já estão pesados, e aqui também já não quer o interesse de monta, já reduz bastante, mas veja que ainda existe um grau, né, de sodomia. Então, o que o Sodocem fez aqui? Ele antecipou essa queda que acontece lá no 70º dia para o 15º dia. E o que é o reflexo disso? O reflexo disso é no ganho de peso. Olha só, os animais do grupo controle do dia 0 ao dia 30 ganharam aqui, ó, 522 gramas, enquanto o grupo que estava usando o Sodocem ganharam 1,757 kg. Mas aqui tem um fator muito interessante que é o seguinte, a gente sabe, isso aqui foi um confinamento convencional, confinamento com dieta rica em fibra, tá, que exige aí você trabalhar quase 100 dias de confinamento,
Hoje os confinamentos com as dietas mais adensadas, né, com a energia mais proveniente de alimentos concentrados, como milho principalmente, esses confinamentos eles oscilam entre 60 dias e 90 dias. E depende também de como que esse boi chega, tá? Então assim, ó, se esse boi entrar magro, né, o peso vivo chama muita atenção, porque ele não está colocando só carcaça. Ele está colocando rim, ele está colocando fígado, ele está colocando intestino, ele está colocando víscera, porque ele está recebendo um aporte nutricional grande. E ele precisa de ter organismo, ter corpo, ter parte metabólica para processar isso tudo, certo? Então, o animal, nesse tipo de dieta, ou né, na dieta que for oferecida, e ele entra magro no confinamento, ele vai começar a colocar carcaça mesmo com 45 dias de vida. Tá? Então aqui, nossa, ganhou tanto, por quê? Porque está comendo mais, está tendo ganho visceral e começa a colocar um pouquinho de carcaça. Mas carcaça efetiva mesmo, ela acontece aí do 35º ao 45º dia de vida, até porque o animal já se adaptou àquela dieta, o corpo dele já tá adaptado a digerir aquele processo como um todo ali que ele está recebendo. Então a partir daqui você vê, ó, de 60 dias, o ganho diário, ele se aproxima um do outro, tá? Existe um ganho compensatório também, né? Depois que o animal reduz bastante aqui a sodomia, ó, né, que é de 60 a 105 dias, ele manteve o ganho de 1,4 kg. Só que o lote com Sodocem, olha o ganho final aqui, 1,629 kg. Ele fechou mais pesado, ele ganhou mais peso no mesmo período, tá? E, de certo, teve muito menos problema de animal machucado, de estrutura, e quando às vezes a gente faz conta só da carcaça, tá? Mas se a gente começar a colocar na ponta do lápis cerca que não quebra, bebedouro que não quebra, animal que não morre acidentado, esse tipo de coisa, então são ganhos adicionais no confinamento, tá? Então aqui demonstrou exatamente isso. E outra coisa, a gente sabe que a homeopatia ela é dosada em relação ao desafio. Então, quanto maior o desafio, maior o estímulo ou bloqueio. O que eu quero dizer com isso? Quanto maior o desafio, maior a dose. Então, a gente observa que o maior desafio no confinamento são os primeiros 30 dias. Né? E depois isso aqui começa a ter uma tendência de queda no número de salto, chega com 60 dias, cria um cotovelo aqui e cai mais ainda. Então, existe em alguns confinamentos, nós podemos criar protocolos específicos. Por exemplo, podemos começar com doses mais altas e ir baixando essa dose. Agora, isso vai depender muito da estrutura que o confinador tem. Se é permitido reduzir a dose, se ele não ele retira animal e coloca, se ele não entrevera boi, se ele faz uma boa adaptação na dieta, então tudo isso influencia, mas é uma estratégia que pode ser utilizada, ok? Esse aqui é mais um resultado, ó, foi enviado pelo grupo Valim, lá de Araguaiana, no Mato Grosso. Quem atende lá, o técnico é o Bruno Ramalho, e comercialmente é o Marcelo Ávila, junto com o pessoal da Bioleste. Eu queria mandar um abraço lá para o Arley, tá, que vem fazendo um trabalho bem interessante, fantástico lá na região com a sua equipe, né, o Bruno, o Júnior e uma galera aí que está junto com ele. Então aqui o que ele fez? Eles compararam também dois lotes muito homogêneos, dieta iguais, tá? Períodos iguais, mesma época do ano. A única diferença é que um grupo recebeu Sodocem e o outro grupo não recebeu Sodocem. E dentro do índice mais interessante que apareceu aqui foi esse, ó. A fazenda gastou R$14 a menos por arroba, entendeu? Isso aqui é um ganho extraordinário, justamente porque o animal não perdeu desempenho, não ficou brigando, montando, para poder perder tempo e perder peso,
né? Então, quando a gente otimiza o ganho, olha aqui, tem um dado bem interessante aqui, ó, que é dias de confinamento. Então, os animais que estavam com 100 Sodocem, eles gastaram 117 dias para serem terminados, certo? E os animais com Sodocem, eles precisaram de 113 dias para ser terminado. Se a gente colocar na ponta do laço, são 4 dias. Se você parar para pensar, hoje uma diária de confinamento está variando, mas vamos falar assim que ela pode ir de 6,50 até 7,50, né? Se pensar em 1.000 animais, né, 4 dias de animal não comendo e já terminado, você imagina o impacto disso na parte econômica. E um outro dado que apareceu muito interessante também foi isso aqui, ó, que no nosso grupo, o grupo que recebeu o Sodocem ganhou 270 gramas a mais por dia. Então, se eu acelero o processo de ganho de peso, automaticamente eu reduzo os dias em confinamento. E isso é resultado de quê? Isso é resultado que esse animal está comendo, não está refugando coxo, está executando a função dele esperada dentro de um confinamento, que é comer e ganhar peso, certo? Exatamente isso. Então, apesar que a ingestão de matéria seca ela foi um pouquinho maior, mas a função do confinamento é essa mesmo, fazer o boi comer mais. Tá? Comer mais e converter mais. Então, esse dado aqui, ó, que ele nos passou, olha que interessante. O custo da arroba produzida no grupo sem Sodocem foi de R$ 117,00. E o custo da arroba produzida no grupo que teve o uso do Sodocem foi de R$ 103,00. Tá? Isso aqui é eficiência, é aumento de desempenho e ganho. Então, nas indicações gerais do Sodocem, ele pode ser utilizado em animais a pasto, a campo. Existe também sodomia em animais a campo. Depende da pressão que é colocado, do manejo da fazenda, se essa fazenda compra muito animal de fora e introduz na propriedade. Depende um pouco de como que esses animais vêm da recria. Ele pode ser utilizado no semi-confinamento também, tá? Se houver o problema da sodomia, e o grande cliente, né, o grande volume é justamente no confinamento, porque o nível de estresse aí é muito maior. Nós temos clientes, eu já tive com o Marcelo Ávila e com o Bruno Ramalho, em clientes no Mato Grosso, que utilizam o Sodocem desde a desmama. E assim, os resultados de ganho de peso a campo são fantásticos. Pena que a gente não tem aqui para mostrar, mas o cliente muito satisfeito, utiliza há muito tempo, e a gente perguntou por que ele tomou essa decisão. Ele falou, porque cada vez mais eu tenho colocado mais animal, eu tenho percebido que às vezes quando eu aumento um pouco a pressão de ganho, aumenta o estresse, pode acontecer, e eu não quero ter problema de animal subindo e animal quebrando pato, quebrando coxo. E ele já é usuário há bastante tempo já, e os resultados de ganhos são também muito positivos no ponto de vista do ganho de peso e terminação desses animais. O que vai mudar aqui? O que vai mudar aqui é a dose, tá? Então aqui, ó, eu tenho sodomia a campo? Posso ter, tá? Tem lote que acontece. Só que o nível de estresse aqui, ele é menor do que o nível de estresse dentro de um confinamento. Certo? E lembra que eu falei que a homeopatia, né, no caso do Sodocem, como ele não é um produto que ele precisa de ter um hormônio absorvido, alguma coisa assim, ele vai trabalhar no centro nervoso, quanto maior o desafio, maior a dose. Então aqui a gente trabalha com doses menores, doses intermediárias e doses maiores. Questão de dose, aí eu deixo muito, isso está bem descrito nos catálogos, e nossa equipe também está muito bem capacitada para fazer as indicações, né? E quando a gente consegue ir no cliente, chegar no cliente final, pode ser feito alguns ajustes de hora de fornecer, de quantidade, nada que não possa ser feito com tranquilidade e num processo normal de descrição de indicação, tá?
A anamnese na situação de confinamento, né, para determinar qual que é o desafio, então assim, qual que é o objetivo do confinamento? Fazer esse animal ganhar peso num espaço curto de tempo e sair dali terminado, pronto para o abate. Mas tem fazenda onde o desafio é a sodomia, às vezes a gente tem que adequar o manejo da propriedade, tá? Dependendo da dieta, a dieta pode ser um fator muito importante ao ponto de vista do desempenho. Lembrando que daqui a uns dias nós vamos fazer uma outra live conversando sobre produtos para aumentar o desempenho na dieta. Então, assim, ó, dietas de alto volumoso é um produto específico, que é o Converte H. Dietas de alto concentrado é um produto específico, que é o Figotonus, tá? Ou o Convermax. Lembrando que o desafio, quando eu vou para uma dieta de alta pressão ou de alta energia, o desafio é metabólico. Então é muito importante a gente saber onde que está a dor, onde que está o ponto principal de estresse para a gente fazer o melhor a indicação. Agora, independente da dieta, pode haver a sodomia, tá? Pode haver a sodomia, independente da dieta. E o ambiente também, né? O ambiente ele pode determinar algumas coisas, né? Período seco, período chuvoso. A gente sabe que os animais estão ali com a mobilidade limitada, então, dependendo da situação também, há medicamentos que podem ser utilizados como redutor de estresse. Né? A gente está falando aqui de um efeito de estresse, que é a sodomia, mas existem outros, né, como a gente falou no início da palestra, refúgio de coxo, animal que se isola, determinadas doenças como a pneumonia, broncopneumonia, doenças de casco. Então isso tudo é desencadeado por um sistema de estresse. Então às vezes no confinamento, época chuvosa, a gente tem mais problemas de casco do que na época seca. Não que na época seca não existe, mas o ambiente pode favorecer o aparecimento de algumas patologias determinadas por época do ano, tá? Então isso também, eu só quero deixar claro aqui que a Real H tem recurso para tudo isso que a gente conversou, né? Só que hoje a gente está focando especificamente na questão da sodomia. E do manejo geral, uma coisa que normalmente quando um cliente está utilizando o produto e por alguma questão começa a observar, a gente pede logo para ver a questão da dosagem, porque normalmente existe algum erro de dosagem, certo? Ou não chegou a quantidade correta, ou a dosagem está muito subdividida no fornecimento. Então a gente pede que esse produto seja fornecido garantidamente todos os dias, tá? Isso é uma coisa importante para um bom andamento do funcionamento. Por quê? Como o produto ele não tem um efeito residual no animal, né, ele não tem um efeito de ter nada ali que vai ficar um resíduo funcionando, ele só funciona a partir do momento que o animal ingere, tá? Então ele deixou de ingerir, o problema retorna. Por isso até que a gente pode utilizar ele em touros que vão ser vendidos para reprodutores, porque a gente não tem problema nenhum da questão de criar um problema a nível testicular desse animal, tá? Então a rotina de utilização dele é diária e frequente. Existem manejos, protocolos, onde a gente pode alterar a dosagem de acordo com a evolução do confinamento e a evolução dos animais, mas a dose mínima diária tem que ser respeitada, ok? Isso é muito importante.